Irmãos, o nosso irmão aqui, ele estava perguntando, né, a sequência dos livros, e talvez uma maneira fácil de nós memorizarmos os livros da Bíblia, claro que tem coisas que a gente não precisa ficar trabalhando com decoreba hoje em dia, né? Mas quanto melhor você se situar ali onde possivelmente estão os livros, mais fácil você encontra, né, quando vem a leitura. Mas uma maneira bem simples que você pode fazer na sua casa depois, aí, porque aqui não dá, né, você pegar uma folha de caderno, no caderno, você anota, você coloca, faz a tua mão, você desenha a tua mão e você coloca no primeiro dedo ali, você coloca o nome, né, dos livros e quantos livros são, né, o nome que é dado a tais livros e quantos livros são. Por exemplo, nós temos aqui, ó, Pentateuco, 5 livros. Se você quiser escrever lá de Gênesis a Deuteronômio. Livros históricos, 12 livros. Vai de Josué até Esther. Nós temos 5 livros poéticos, né? Poéticos é o próximo dedo. Aí são 5 livros, de Salmos, ou melhor, de Jó até Eclesiastes, né? Ou Cantares, se eu não me engano que é o último, acho que é Cantares, até Cantares de Salomão. Profetas maiores, 5 livros, de Isaías a Daniel. E profetas menores, 12 livros, de Oséias a Malaquias. Então aí você já tem numa mão, você já tem o Antigo Testamento todo, né? Fica fácil memorizar. Depois você pode especificar mais e gravar Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Históricos, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai melhorando aí. Novo Testamento dá para fazer também? Dá para fazer também, vamos pegar outra mão lá. Então nós temos aqui, ó, 4 biografias de Jesus, são chamados de 4 evangelhos, no dedo polegar. Eu tenho, Mateus, Marcos, Lucas e João, isso. Eu tenho um livro histórico. Qual que é o livro? Atos, né, dos Apóstolos. Eu tenho as Epístolas Paulinas. Epístolas Paulinas, que vai de Romanos até Filemon, certo? Eu tenho aqui Epístolas Gerais, que vai ali de Tiago, né, até Judas. E eu tenho um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Aí nos 10 dedos da mão você consegue memorizar toda a teologia bíblica. Como? Epístolas Gerais. Epístolas Gerais, que vai de Tiago até Judas. Isso daí lá no início da minha fé, não sei como apareceu um livrinho com perguntas bíblicas, não lembro da onde, quem que me deu, tinha esse desenho, essa imagem aí, esse desenho das duas mãos, nunca mais eu esqueci. Nem sabia o que era teologia, nem sabia o que... Ficou guardado. Eu passo sempre para os irmãos, né? Porque guarda, né? Fica fácil de armazenar. Depois eu vou passar para vocês, quero ver, ou vocês podem pesquisar também a tabela periódica bíblica. Tem a tabela periódica lá com os livros da Bíblia, com todos os livros da Bíblia, bem interessante também. Então são maneiras que a gente vai adaptando aí para nós guardarmos a palavra do Senhor, porque nós temos que esconder a palavra do Senhor no nosso coração. Irmãos, hoje nós vamos começar com o profeta Naum. Naum ali quer dizer conforto, consolo. Ele era da cidade ali era o Eucosita, né? Tá ali, ó, peso. Versículo 1, anote essa sentença aqui, porque vai repetir novamente outros livros que nós vamos analisar hoje, e é de suma importância para nós entendermos, porque faz parte da hermenêutica, né? A hermenêutica é a arte de interpretar os textos sagrados, né? Então, a hermenêutica bíblica
nós temos que analisar, passar a interpretar a palavra como ela é, né? Comparando a Bíblia com a própria Bíblia, texto a texto. E o primeiro versículo diz assim, peso da sentença contra Nínive. Livro de visões de Naum, o Eucosita, vingador, Deus zeloso e vingador, é o Senhor Jeová. O Senhor é vingador em sua ira. O Senhor Jeová, cheio de furor, vinga-se de todos os seus adversários e reserva a sua ira para os inimigos. Tardio em irar-se é o Senhor Jeová, mas grande em seu poder. Certamente, de modo nenhum, terá por inocente o culpado. O caminho do Senhor Jeová está no furacão e na tempestade. As nuvens são poeira dos seus pés. Vamos ler mais uns versículos para nós entendermos o estilo literário de Naum aqui. As montanhas tremem diante, o 4, que eu pulei. Repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios. Por isso, desfalecem Bazã e o Carmelo, são 2 montes, né? E a flor do Líbano. As montanhas tremem diante da sua presença, e as colinas se derretem. A terra levanta diante dele, sim, o sistema do mundo e todos os seus habitantes. Há quem diga, e está no livro aqui de vocês também, da palavra Naum vai surgir o nome da cidade Cafarnaum. Tem o final ali, Naum, né? Que está ligado a consolo, a abraçar, a confortar. Então esse profeta, Deus vai levantá-lo para profetizar com um intuito, né? Contra uma cidade. E a cidade que ele vai profetizar é justamente a cidade que Jonas quer profetizar contra ela, né? A mensagem de Naum é uma mensagem que Jonas desejou pregar. A mensagem de Naum, a profecia de Naum, é uma mensagem que Jonas estava doidinho para profetizar essa mensagem, né? Mas Deus levou Jonas a profetizar arrependimento, e posteriormente Naum a justiça, né? A vingança do Senhor. Então Naum profetiza 100 anos depois de Jonas. Por que Naum vai profetizar? Porque Deus, através do próprio Jonas, já tinha dito: vocês arrependam-se, senão 40 dias eu vou destruir a cidade. Aquela geração de 120 mil homens se arrependeu, se humilhou diante do Senhor, e dá-nos a entender que eles foram salvos, porque no dia do juízo esses 120 mil homens vão se levantar. No dia do juízo final, quando alguns quiserem questionar o julgamento de Deus e perguntar: mas eu não ouvi, eu não sabia discernir entre a minha direita e esquerda. Aí o Senhor vai mostrar para eles, para essas pessoas, que Deus deu oportunidade, porque em todo momento Deus deu oportunidade. E Nínive vai se levantar como um exemplo. Este povo também não sabia discernir o bem e o mal, a direita da esquerda, e quando eu enviei um profeta, quando eu manifestei naquela região, eles se converteram. Várias, no dia do julgamento final, do juízo final, vários exemplos terá. A rainha de Sabá, né? A rainha de Sabá é uma que também se levantará naquele dia como testemunho, porque muitos dirão: mas eu estava longe da terra da promessa, eu era de longe, eu não tive a oportunidade de ir lá, de conhecer. Aí nesse momento Jesus fala: rainha de Sabá, e ela se põe de pé nesse momento, e ela vai dizer: eu também estava longe, mas eu ouvi a fama do nome do Senhor através do rei Salomão, e eu vim saber se de fato era aquilo que me falava. E quando eu cheguei aqui, eu me espantei. Quando eu cheguei na terra,
No reinado dele, em Israel, eu me espantei com tamanha reverência que eles tratavam as pessoas. Até os servos tinham roupas bonitas, tinham roupas lindas. E a maneira que eles iam para o culto era extraordinária. Não vai ter desculpa, né? Judeus, né? Alguns judeus. Mas, Senhor, eu observava a lei, o que aconteceu? Por que eu estou sendo julgado? Nesse momento, Paulo se levanta, né? Paulo também foi judeu, hebreu de hebreu, fariseu, zeloso nas leis, mas quando apareceu a mensagem de salvação, ele reputou tudo como esterco, aquela religiosidade vã, e seguiu a Cristo. Então, essas pessoas serão postas como exemplo de que o Senhor foi misericordioso e é misericordioso para toda a terra e para toda a humanidade. O Senhor é tardio em irar-se, que Ele dá oportunidade para arrependimento. Deus nunca trará juízo sem antes apresentar justiça. Por isso que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus sempre apresenta a sua justiça. O problema é que o homem tem a tendência de rejeitar a justiça de Deus. Até a grande tribulação, nós vamos estudar Apocalipse, a grande tribulação é o maior exemplo disso. Será um momento dos homens se arrependerem, mas muitos não irão querer se arrepender, não vão se arrepender, vão blasfemar contra Deus. Então nós temos aqui agora o julgamento de Deus vindo para este povo. Observe que o endereço da mensagem de Naum é Nínive, capital da Assíria. Aquele arrependimento que houve através do profeta Jonas foi um arrependimento superficial, que só ficou na geração daqueles que ouviram. Os seus filhos não seguiram o exemplo dos seus pais. Diferente lá dos recabitas, né, que tantos anos depois eles ainda não bebiam vinho por causa dos seus pais, por causa da tradição que a sua família adotou. Então os ninivitas, os assírios, não seguiram o exemplo daqueles que se arrependeram, e agora Deus está trazendo juízo. E o profeta Naum, exatamente, o próprio profeta já exemplifica a sua mensagem também, porque embora ele anunciará juízo para a Síria, para Nínive, ele vai trazer um conforto para o povo de Israel. Ele vai trazer um consolo, porque Nínive, a Síria sempre estava lutando contra o povo. Inclusive o fundo histórico aqui no livro de vocês tem um ponto importante aqui. Lá, ao perceber o fundo histórico certo, é importante para melhor compreender este livro. É claro que Naum era da Galileia e era contemporâneo de Ezequias e Isaías, quando da invasão da Síria e da deportação das tribos. Naum escapou para o território de Judá e provavelmente fixou residência em Jerusalém. Aqui, 7 anos depois, ele presenciou o sítio daquela cidade por Senaqueribe e a destruição do exército assírio, quando pereceram 185 mil homens em uma noite. Que a Bíblia fala que um anjo do Senhor, né, um anjo matou 185 mil homens. A história secular diz que é uma epidemia que deu. Só que é impossível, né, uma epidemia dar em uma noite e matar tanta gente, né? A epidemia precisa de alguns dias para se proliferar. Mas a história secular não entende, né, o que aconteceu realmente. A Bíblia nos revela que um anjo passou ali e matou 185 mil homens. Olha só, um anjo. Não era nem um arcanjo, não era nem um anjo de guerra, era um anjo comum. Imagine se fosse um arcanjo como Miguel, né? E aí tem gente cantando, né, falando: irmãos, eu estou vendo Miguel. Se você vê Miguel, se esconde, corre, pede misericórdia, porque Miguel não veio, irmão, trazer bandejinha. Cantaram nesse hino, né? Vejo 2 anjos, né, de um lado Miguel, do outro lado Gabriel, irmão, e com a bandeja na mão ainda, né? Miguel não vem com bandejinha, irmão. Miguel vem para decidir o negócio. E detalhe, né? Miguel é um anjo
específico e referente a questões israelitas. É um príncipe de Israel. A não ser que ele tire uma folga aí, uma férias, e Deus envie para o Brasil, né? Mas, tirando isso, ele só fica com assuntos referentes a Israel. Nós até passamos, né? E não comentamos, mas capítulo 10 de Daniel fala ali que Gabriel, acho que é o 10, não me recordo agora, mas vocês vão lembrar da mensagem. Gabriel é incumbido de entregar uma mensagem para Daniel. Daniel estava orando, e no primeiro dia, Deus já respondeu. Só que houve um empecilho, né? Por questões administrativas, ou melhor, por questões burocráticas. Questões burocráticas que a mensagem não pôde chegar. E isso no tempo na eternidade, porque os anjos se movem dentro desse tempo, né? A eternidade de Deus. E nós vamos aprender em Apocalipse a diferença do tempo e da eternidade. Isso passou segundos, milésimos. Só que esses milésimos que Gabriel fica preso lá, já na terra passa 20 dias, né? 21, daí ele vai chegar no 21º. O que aconteceu? Há quem diga que esse príncipe da Pérsia é um demônio, um anjo maligno que segurou Gabriel. Irmãos, eu tenho dúvida bastante e eu parto para outra linha, tem uma outra linha de interpretação. Porque eu não acredito que um anjo, né, um anjo caído que perdeu aquele poder todo que ele tinha outrora, segurar um anjo de Deus. Hoje eu não creio mais nisso. Já crio. Hoje não tenho base. Então quem que é esse príncipe da Pérsia? Irmãos, tanto os anjos de Deus quanto os anjos que seguiram Satanás, eles têm a hierarquia, né? Principados, que são anjos que ficam ligados a questões internacionais, só que tem uma nação própria, caso de Miguel, que é a nação Israel, mas ele fica como se fosse os embaixadores, né? Com aqueles trâmites entre as nações. Tem as potestades, que eles são direcionados para as nações. Ele tem uma nação e a questão que ele fica responsável é só por aquela nação. Tem os dominadores, que são anjos que têm um poder regional, cuidam de regiões, caso sul, leste, sudeste, as regiões que eles são enviados. E tem hostes, que são anjos locais. Bom, os anjos, isso tanto anjos de Deus quanto anjo caído. E dos anjos caídos, os que manifestam da igreja são só hostes, são só os pequenininhos. Os principados e potestades, que comandam mesmo, os que manipulam, eles estão tudo nas regiões celestes dando as coordenadas. Os que vêm e manifestam aí são anjos, são fraquinhos, perto dos outros, vamos dizer assim. E há tanto de Deus quanto do diabo essa hierarquia aí. E Deus tem, para cada nação Deus tem um anjo. Para cada nação Deus tem lá o seu principado, potestade. E a Bíblia nos mostra que Israel deixou de estar no centro. Nós já aprendemos isso na primeira. Israel deixou de estar no centro da vontade de Deus e da contagem do tempo. Então Miguel não estava atuando ali. Veio outra nação que tomou preeminência, porque Israel deixou de ser cabeça, agora vai passar a ser cauda, que desobedeceu a Deus. E outra nação vai entrar em evidência, vai entrar a Babilônia. Só que o tempo de Daniel, que o anjo vai entregar essa mensagem para Daniel, não é mais a Babilônia que está no governo, agora é a Pérsia, os Medo-Pérsia. Porém os persas, eles sobressaíram. E quando Gabriel vem trazer essa mensagem, quem que está cuidando? A mandado de Deus, porque os anjos não são oniscientes. Os anjos recebem ordem e eles só sabem o que Deus revela, mostra para eles, o que Deus orienta, o que Deus manda fazer. Os anjos não conhecem os planos de Deus. Você
tem mais conhecimento das coisas de Deus do que os anjos. Os anjos só conhecem o que a eles é dito. Por que você conhece mais? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você que revela. Você tem Deus dentro de você que revela. E tem base bíblica para isso? Tem. Efésios 3, 9 e 10, a Bíblia fala que através da igreja, os principados e a potestade nas regiões celestes, essas regiões celestes é a Sião celeste, não é as regiões celestes do mundo tenebroso, é lá diante de Deus. Essas regiões celestes, ela é onde estão os anjos. E esses principados e potestades são anjos de Deus, e a Bíblia fala que eles conhecem, eles passam a descobrir a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Eles passam a contemplar, eles ficam assim, como se fosse debruçado, olhando e procurando saber e entender o que Deus vai fazer, como que Deus vai agir através da tua vida. E às vezes eles olham para nós, está um falando mal do outro, está um se mordendo, como diz Paulo, né? Um mordendo o outro, um devorando o outro, e parece que eu vejo eles colocando a mão na cabeça e o que eles estão fazendo? Eles têm tanto, estão direcionando a arma deles para o lugar errado, porque anjo não briga com anjo, é a mesma natureza, a não ser que Deus mande. Lembra que o diabo foi para diante de Miguel? Miguel poderia ter descido a ripa nele lá, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Eles lutam contra a nossa natureza, e nós, a Bíblia fala que nós temos que lutar contra as hostes, principados, potestades nas regiões celestiais do mundo tenebroso. Aí já é onde está todas as hostes de Satanás, né? É interessante Efésios porque ele vem descendo. Ele fala das regiões celestes em Cristo, ou seja, o trono, regiões celestes onde estão os anjos de Deus, e regiões celestes do mundo tenebroso. Então ele vem lá de cima, lá do trono, ele vem trazendo uma revelação e descendo. É bem interessante o livro de Efésios, é um dos livros que mais revela, né, as questões dos mistérios do mundo espiritual. É muito profundo. Irmão, eu queria fazer uma pergunta aqui. Vontade. Porque foi um dos motivos que eu hoje estou aqui na comunidade. Porque existe um ministério aí, Ministério dos Anjos. E o apóstolo chegou e falou para nós que Deus designou 2 anjos para estar com ele, uma à direita e outra à esquerda. Falou até o nome dos anjos. Eu acho que meu tempo aqui já terminou. Procurar outro lugar para servir o Senhor. E achei um absurdo aqui. Eu acho o nome do anjo for Moroni, né? Dos anjos. Eu sei que os anjos estão aí para nos guardar. Agora, 30 anos lendo livro, né? Ainda não sei nada, mas tem coisas que não dá para ser muito. Infelizmente, a questão das doutrinas, elas são pouco compreendidas na igreja, porque são pouco ensinadas. Você vai ter a oportunidade de aprender as doutrinas num curso. Infelizmente, por causa do culto, é bem difícil tratarem de assuntos doutrinários. Tratam de assuntos devocionais, mais devocional, né? Cultos de ensino. E doutrinários vai deixando. E a doutrina dos anjos é uma que é bem pouco compreendido. Bem pouco. Tem que tentar entender por que não é muito difundido esses temas durante os cultos, né? Que são temas de suma importância, né? Para o povo, sim. Para a gente aprender. Percebe-se que não é pregado, é uma tradição, né? Que infelizmente. Para isso, infelizmente é uma tradição, né? Que permeia em todas as igrejas, independente de nome da igreja. É uma pena, né? Porque é um assunto assim rico, né? A gente vê quanto a gente não aprendeu até hoje. Exatamente. A gente perdeu. E isso perdeu, a nível nacional, né? Porque hoje eu tenho amigos pastores lá do Nordeste também, e eles falam a mesma coisa, que é bem difícil temas doutrinários
nos cultos, né? Bem complicado. Então, nós precisamos, né, ser mais sistemático. Até porque não são todos que dispõem de tempo, entendeu? Poder entrar na sala de aula e toda terça-feira aprender, entendeu? Então, os anjos, irmãos, os anjos, eles estão a mandado de Deus, eles só obedecem à ordem de Deus. Jesus nunca mandou nós falar para anjo fazer isso, fazer aquilo. Anjo, amarra ali ele. Não, em meu nome expulsarão demônios. Anjo, pega lá, né? Tem até hino que fala, né? Pega ele ali. Garra lá, garra aqui. Acaba, André, as pessoas acabam até às vezes falando até bobagem. Isso, porque são doutrinados por isso. Se doutrinados erroneamente, entendeu? Por cântico, por frasezinhas, por jargões. Tudo que você escuta acaba crendo, né? Pô, mas será que é verdade isso mesmo? Um dos pregadores que eu sempre falo, nunca vou dizer o contrário, né? É um dos pregadores que eu amo, gosto de ouvir. Tem um pregador que é o único que eu paro para ouvir, só que eu não concordo com ele 90% do que ele fala. Mas eu gosto do estilo dele de pregar, e eu gostaria de ter o estilo de pregar daquela forma. Não tenho, não tenho, mas eu amo, é um que eu ouço muito. Ele faz uma oração específica, né? Vocês já conhecem, né? E ele pede 6 serafins, né? 2 no altar, 2 lá, 2 aqui, e no raio também de 5 quilômetros para segurar os demônios lá, né? Aí, se eu sou um serafim, né? Que eu estou lá diante de Deus, adorando a Deus, com toda aquela reverência dos serafins, né? Se eu tiver que sair de lá para uma oração, por causa de uma oração dessa, eu venho e mato todo mundo. Seus crentes ruins. Me tirou do lugar abençoado para ficar vendo esse culto de vocês aí. Então, é que a realidade é essa, a falta de conhecimento, daí o que vai vindo? Vai vindo modismo. O sujeito tem o nome até dos anjos, nome em hebraico. Pois é. Então, só falta ser o Abaddon, né? Então, irmãos, brincadeiras à parte, mas... Não, deixa eu... me perdoe. Fala. Não, eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas eu achei um absurdo isso. Não chegou ainda no meu entendimento. Eu não quero nada que não seja. O próprio Jesus disse que o Evangelho é simples. Salvação, batismo do Espírito Santo, né? E cura dos enfermos. Então tem coisa aí que está ultrapassando. E agora, e nós, parece que na aula anterior nós estudamos alguma coisa sobre o Velho Testamento, e Moisés não aceitou nem o anjo. Não, no anjo não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Quer dizer que na hora de enfrentar a boca quente lá, o Senhor sai fora. Não, hoje não. Eu tenho combinado contigo. Que era a tua presença, né? A sua presença. Exatamente. Então, eu achei muita coragem dele. Não é que, veja bem, isso é bem a falta de compreensão, que infelizmente, né, nós temos esse histórico, né? No Antigo Testamento é assim, no Antigo Testamento é assim que funcionava: Deus, anjos, os homens. Por isso que tem lá que Deus acampa os seus anjos ao redor. Então os anjos são muito ativos no Antigo Testamento. Então literalmente acampavam, né, ao redor deles. E Deus usava o ministério dos anjos. Está em Hebreus, né, que Deus usava o ministério dos anjos. Só que o Novo Testamento mudou, né? Deus nunca perde a posição. Agora nós temos a igreja, anjos e os homens. Observe que a maneira que Deus transmite suas mensagens agora é através da igreja. E os anjos são enviados para servir os que vão herdar
a salvação. Então eles podem cooperar. Como Deus enviou um anjo lá para Pedro, enviou um anjo para Paulo, mostrando as coisas. Eles podem cooperar de alguma forma. Porém, é só mandado de Deus. Irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, temos Deus dentro de nós. Então a questão de guarda, até a questão de guardar, Deus só envia mesmo se for um caso bem extremo mesmo. Porque a proteção de Deus está em nós, pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos, irmãos, nós temos muito mais do que simplesmente os anjos. E nós ficamos pedindo coisas para os anjos, porque nós vemos as mensagens ali falando de anjos. Os anjos são seres sobrenaturais e nós queremos quase que divinizá-los, né? E não, nós não temos que divinizá-los. Eles são conservos, eles servem junto, têm os seus propósitos, eles são enviados conforme os seus propósitos. E daí nós ficamos aí por falta de conhecimento pedindo anjo aqui, acolá, sem necessidade, né? Sem necessidade. E quando houver, você pode orar: Senhor, se o Senhor quiser enviar teus anjos, envia, você pode orar. Aí Deus vai ver, por bem ou não, porque parece que Deus é nosso empregado, né? Senhor, eu quero um anjo agora aqui com a espada desembanhada, se vire. se vire para mandar aí, porque eu quero, estou pedindo. Então não é assim que funciona o reino de Deus, não. É muito bem estruturado. Concluindo aqui de Daniel, então tem uma outra linha que defende que esse príncipe foi mandado por Deus. E daí o Gabriel vem e ele para. O que você quer aqui? Eu vou falar com Daniel. Não, Daniel não está dentro da jurisdição que vai receber mensagem. Daniel não, aqui é a Pérsia que governa, que está no... Daniel é hebreu. É judeu, então não vai não. Aí ele teve que bater um fio lá para Miguel, né? Miguel, traz meu passaporte aqui, Miguel, que eu esqueci. Então ele chama Miguel às questões burocráticas, porque é muito organizado. Um anjo, para entrar diante de Deus, ele tem que falar tipo uma senha, que ele é anjo eleito, porque ele vem fazer. Não é assim, entra e sai de qualquer forma, não. Lembra quando Isaías 63, não sei se eu cheguei a ler com vocês aqui, Jesus está subindo e o anjo para. Mas quem é este que vem? 2 anjos param. Quem é este que vem de Edom de Borza? Quem é você? Parou, estava subindo, parou. Cristo subindo ali. Aí Jesus fala: eu sou poderoso para salvar. Por que tua roupa está vermelha como carmesim? Tem que dar satisfação. No reino de Deus quando os anjos vão entrar lá: abri ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Tem que falar as senhas que os anjos recebem. Vai vir anjos assim falando isso, você abre a porta. Se não falar, fecha, fica fechado. Então é muito bem organizado. Tanto é que quando Gabriel vai deixar, já entregou a mensagem a Daniel, vai deixar, ainda no tempo humano, demoraria alguns anos para a Grécia vir. Mas lá nesse mundo espiritual, a Grécia já estava entrando no projeto. Porque Gabriel fala: a hora que eu sair daqui, eu vou ter que enfrentar o príncipe da Grécia. Leia lá essa passagem, acho que é o capítulo 10 de Daniel. Ao eu sair daqui, Daniel, eu vou ter que enfrentar agora o príncipe da Grécia. Vai ser novamente a mesma conversa. Por quê? É a Grécia. E Deus dá ordens para os seus anjos, eles cumprem exatamente aquilo que for ordenado. Existe uma batalha? Não? Existe uma batalha? A batalha que fala será mais que ele fala vou ter que enfrentar, não seria literalmente batalhar, e sim explicar, né? Se justificar, mostrar o que ele veio fazer. Então isso nós vamos compreender melhor quando nós de fato entender perfeitamente o mundo espiritual. Mas entenda que é muito bem organizado e não é de qualquer maneira, né? Os próprios anjos de Deus entram e saem da presença de Deus.
Tem toda uma maneira de se apresentar, de passar, de ir, toda a reverência total. Você vê nos serafins, né? Você observa perfeitamente isso. Então Naum, irmãos, traz esta mensagem de juízo, né? Contra este povo que tanto afligiu a Israel. E daí no livro, tem aqui, no livro, logo no final, tem a divisão. Capítulo 1 vai falar aqui do juízo, o 2, o julgamento, né? Perto do 2 ali o julgamento. Vai falar quem é o destruidor, capítulo 2, o destruidor já subiu contra ti, sê vigilante na fortaleza, vigia o caminho e cinge os teus lombos, fortalece muito mais o teu poder. O capítulo 3 vai mostrar, o 1,15 em diante, a aplicação. O capítulo 3 vai mostrar aqui a certeza, e o final ali mostrará o conforto para o povo de Deus e o juízo para os inimigos. Então capítulo 3, aí o Naum demonstra aí na sua vida, através do seu nome, né, o conforto para Israel e o juízo para os inimigos. Então, palavra-chave ali, sentença contra Nínive. Mensagem específica, quando aparece isso, peso da palavra para tal. Peso da palavra é uma mensagem específica. Se eu for usar essa mensagem, eu tenho que entender que ela foi direcionada primeiramente para aquele povo. Tenho que entender qual é o contexto da sua mensagem. E se eu quiser aplicar, eu tenho que aplicar os princípios e não o texto literal, porque literalmente não foi escrito para mim. Vocês já vão entender o porquê que eu estou frisando isso daqui. Irmãos, Abacuque, vamos pelo livro, pela Bíblia, para nós entender aqui o ponto central. Abacuque é mais uma oração, e uma oração também em forma de canto, né? Do que uma profecia, do que profecias, né? Então Abacuque é o profeta que sai da dúvida para a crença total em Deus. É o homem que ele está em dúvida e agora, a partir do momento que Deus falar com ele, ele vai dedicar totalmente a sua fé em Deus. E há quem diga aqui, irmãos, que o capítulo que ele está orando, o capítulo 1 ali, o capítulo, versículo também começa lá, o peso da sentença revelada, ou seja, é uma mensagem revelada ao profeta Abacuque. Até quando, ó Senhor, clamarei e não me escutarás? Clamo a ti por causa da destruição e da violência que estão diante dos meus olhos. Não me salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e observar o vitupério? Porque diante de mim estão a opressão, a violência, e aos que levantam contendas e o litígio? Por isso, a lei perde a sua força, e o direito não avança. Segundo a verdade, o ímpio assedia o justo, por isso o juízo sai pervertido. Então ele está orando diante de Deus, e há quem diga que ele ficou orando quase 12 anos, até Deus responder. E eu oro agora e quero a resposta amanhã, né? 12 anos orando ao Senhor. Por isso que ele está aqui, ele chega esse momento aqui, até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não me responde, o Senhor não me ouve? Aí chega um momento que Deus vai responder a Abacuque, porque Abacuque ele estava pensando que o povo era justo, que os judeus eram justos, porque eles tinham o templo, tinham o mandamento, tinham lei, tinham as festas. Ele está dizendo, Senhor, o ímpio, olha aí o ímpio avançando, é assírio, é babilônico, é Egito, é Síria, é Líbia, todo mundo aí, nós estamos sendo vassalos, pagando tributo. O juízo está tudo pervertido por causa disso, Senhor. O ímpio está levantando-se contra o justo e está prevalecendo. Aí Deus vai responder a Abacuque de uma forma extraordinária. Versículo 5. Vede entre as nações. Eu acho que era Parnanguá. Deus é Parnanguara, né? Vede entre as nações. Observai e maravilhai-vos,
porque eu vou realizar uma obra em vossos dias, que não creríeis se fosse contada. Ou seja, se algum profeta, Abacuque, levantasse em profecia e falasse isso que eu vou falar aqui, o que vai acontecer, vocês não acreditariam. E de fato não creram, né? Na mensagem de muitos profetas, como Jeremias. Versículo 6: eis que levantarei os caldeus, que é um outro nome para os babilônicos, nação amarga, impetuosa, que marcha, se espalha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. Agora ele dá característica, Deus começa a dar característica deste povo. Aí olha o 11: então eles mudam de rumo como o vento, atravessando e quebrantando, tornam-se culpados, atribuindo a sua força ao seu Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus está falando que está levantando essa nação, Ele está dizendo: eu vou julgá-los, porque eles dizem que é o Deus deles que deu essa força, essa conquista. Não entenderam que era o Deus Todo-Poderoso que estava dando força. E aqui, Nabucodonosor, né? Por isso que ele é a cabeça de ouro na estátua, porque é Deus quem levantou ele, primariamente ali, né? Deus que suscitou, Ele que fez isso aqui, ó. Olha a obra que Deus está realizando aqui: levantar os caldeus. Daí o 12: não és tu, ó Senhor Jeová, a resposta do profeta, né? Desde a eternidade, meu Deus, meu santo, não morreremos. Tu os estabeleceste, Senhor Jeová, para exercerem o juízo. Tu, ó rocha, tu constituíste. Aqui ele passa a começar a crer na mensagem de Deus. E ele continua, né? Ele fica estarrecido com o que Deus vai falando com ele. E a partir do versículo 5 vai ter algumas maldições. Acima de tudo, ele, que é o caldeu, ainda é dado ao vinho, que o torna mais arrogante e o faz sair em busca de novas conquistas, e não se contém, e a sua boca se alarga como Sheol, sendo insaciável como sepulcro, pois quer ajuntar para si todas as nações e reunir ao seu redor todos os povos. Veja se não é característica dos babilônicos. Lembra que o governo da Babilônia foi cortado porque Belsazar pegou os utensílios de Deus, estava bebendo vinho, se alegrando diante daqueles utensílios? Então, bem característico do povo babilônico. Daí vem o primeiro ai, no versículo 6, 7 e 8. Até 6, 7 e 8. Esse ai é contra o ladrão de colarinho branco. Mas isso não existe hoje, né? Os ladrões. Em Brasília não tem quase. Não. Então é aqueles que roubam grandes dinheiro, né? Grandes quantias. Do 9 até o 11 é o juízo sobre os comerciantes desonestos. Mas isso também não há, né? Está lá, né? Coloca 70% off, né? Só que aquele valor, às vezes até aumenta o preço, né? Mas coloca 70% off lá só para atrair as pessoas, né? Ela só amanhã no Magazine Luiza, né? Ela chama, né? Chama as pessoas, mas na verdade o preço é o mesmo, não mudou. Do 12 até o 15, até o 14. Ai dos prefeitos desonestos. Mas isso não acontece hoje nos nossos dias. Do 15, é o quarto ai, 15 até o 18, ai dos criminosos psicopatas. E o 19 e o 20, ai dos idólatras, né, com as suas próprias obras. Aí ele vai para a oração. E a oração essa oração, meu Deus, quantos temas de congresso não saem nessa oração. Mas vamos entender o que ele fala? Ele diz assim, oração em forma de canto, versículo 2: ó Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, ou estou aterrorizado. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Que obra é essa que o Abacuque está falando? Nós, irmãos, como nós estamos falando aqui já sobre ensino,
nós temos o costume de ouvir ensinos mais devocionais e aplicativos, que fazem a aplicação da palavra sem antes fazer a interpretação correta. Faz a aplicação. Aí eu não sei se vocês já viram, né? Na Assembleia de Deus é o que mais tem temas de congresso usando Abacuque 3:2, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Porque nós estamos acostumados a falar: irmãos, precisamos fazer a obra, precisamos fazer a obra, precisamos fazer a obra. Daí eu leio aqui: aviva, Senhor, a tua obra. Olha aí, está pedindo avivamento, fogo do céu, para derramar poder. Não é assim que a gente interpreta? É igual, já venho para lá, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu preciso falar desse outro versículo também. Nós lemos lá que nós temos que buscar o Senhor, né? E os que buscam o Senhor acham, não é? Invocar enquanto está perto, e os que me buscam me acharão, né? Daí eu vou lá para Provérbios e leio lá: os que madrugada me buscam me acharão. Daí eu interpreto ali que esse de madrugada buscar é buscar o Senhor, e que eu tenho que buscar o Senhor de madrugada, porque de madrugada a fila é menor, que de madrugada ele ouve melhor, de madrugada eu vou ser atendido mais rápido, não é igual a fila do SUS, né, porque é menor. Mas detalhe, né, detalhe, é madrugada aqui. Quem disse que é madrugada em outros lugares do mundo? Muitos estão dormindo aqui no Brasil. Mas quem disse que no Japão, em outras cidades, lá, estão dormindo e não estão orando? Então, a maneira que Deus conta as horas é diferente. Ele tem um referencial das horas lá. Em Apocalipse eu vou mostrar para vocês isso. Deus tem um referencial no céu das horas e dos meses. Quando Deus olha para esses referenciais, eles sabem que hora está cada quadrante da terra e cada fuso horário. E depende do referencial lá, Deus sabe em que mês também está cada nação. Então, Deus tem, né? Porque no céu tudo é representativo, Deus tem essas representações. É mar de vidro, é 12 isso, 12 aquilo. Então nós vamos entender bem no livro de Apocalipse essas representações. Ali é uma personificação. Se você ler o capítulo 8 de Provérbios, você vai ver que Salomão está personificando a sabedoria, e é como se a sabedoria estivesse dizendo. Personificação, figura de linguagem, você dá vida, né? Aquilo que não tem. E ele está dizendo, a sabedoria está dizendo: eu amo aqueles que me amam e que sem mensurar a hora estão na minha busca, estão me buscando, porque esses me acham e esses eu abraço, né? Pega aí quem passa primeiro lugar nos concursos, 12 horas por dia estudando. Tem textos mais atuais que nem está assim: os que de madrugada me buscam me acharão. Só está assim: os que me buscam me acham, me encontram. Daí tira aquela divinização do versículo, né? Porque daí algumas pessoas acham que você só busca Deus de verdade se for de madrugada. Exatamente. Eles já fazem uma... Isso é uma tradição, né? Que é de anos. E ainda julga o outro que não ora. Exatamente. Acho que o importante é orar, né? O importante é orar. Porque a orar Deve ser 10 horas da manhã. Cada um tem um momento que acha melhor orar, não é? O importante é você orar. O importante é orar, exatamente. Como tem, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Então, questão de oração é coração aberto diante de Deus, né? Certo? Então foi por anos interpretando assim. E eu fui entender que não era Deus falando ali quando eu fui lendo uma outra tradução, na tradução de Nova Jerusalém, que eu estava inclusive na igreja com ela. Um irmão falou esse tema aí, que é incrível. Quando falam algo assim que já é jargão no nosso meio, parece que cai assim um negócio que o Espírito Santo, né, vai analisar. Aí eu vou lá procurar. Quando eu vejo, realmente é só um jargão, não é o que a Bíblia diz, né? Tipo, ai daquele que toca no ungido. Isso aí Davi falou acerca de Saul, porque ele tinha Saul como ungido, foi o primeiro rei ungido pelo Senhor. Então para Davi ele era um ungido, mas ele já não tinha mais unção. Mas você não encontra em nenhum lugar mais da Bíblia. Porque se você usar essa frase, ai do que toca o ungido, então você vai dizer que Jesus não tem unção nenhuma.
E ele simplesmente era o ungido, né? Porque Jesus até mataram. Se você diz, ai do que toca no ungido, então Pedro, coitado, não tinha unção nenhuma, né? A sombra dele curava, mas ele não tinha unção nenhuma, porque bateram, levaram ele para a prisão. Paulo, o lenço dele, e Paulo apanhou mais que Cristo ainda, porque Cristo levou 40 chicotadas, Paulo levou 5 vezes as 39 chicotadas. E aí, por falta de conhecimento, o que acontece? A liderança usa alguns textos para manipular a igreja, para colocar medo, né? Porque aí você... Exatamente. Porque eu fui, como dizem, né? Eu nasci na igreja, não sou no hospital, mas hoje eu das negras que fala, né? Você nasce na igreja, não no hospital. Mas enfim, eu sou desde berço, né? E eu cresci com essa, porque qualquer coisa assim, não concorda com alguma coisa e você vai discutir ou falar... mas isso aqui, de repente, analisar a palavra, mas você não pode discordar, porque você está tocando ungido. E nós aqui, a maioria daqui sabe, nós éramos um lugar muito, né, sistema mais rígido. Era um sistema muito terrível. E por causa disso, a questão de a gente ter rompido, no caso, meu Deus, nós fomos amaldiçoados e alguns... Tinha até medo de vir, por causa que acham que eles creem dessa forma, entendeu? Porque o amor, tem um texto que a gente não pode usar da Bíblia, a maioria dos crentes não podem usar da Bíblia, que é o amor, que nada nos separará do amor de Cristo. Esse amor de Cristo está falando do amor que eu tenho entre os irmãos também, não é do amor que eu tenho para ele, é do amor entre os irmãos. Já não entendi isso. Igreja nos separa, né? Porque eu amo o irmão até enquanto ele está no meu ministério. Se ele sair, já é o demônio, né? Eu amo meu irmão até ele decidir o mesmo partido que o meu. Se ele decidir outro partido, tá lascado. Não tem mais amor, não. Eu amo meu irmão até ele torcer pro mesmo time que eu, né? Então, muitas coisas, né? Muitas coisas nos separam. Porque a Bíblia fala que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Então, o amor de Cristo não é só um amor que eu tenho para Ele, que as lutas, as perseguições não vai me separar desse amor. A verdade, o amor de Deus, ele é tanto que ele derrama, ele é tanto o amor da vertical quanto da horizontal, porque eu tenho que externar. Então tem muitas coisas dividindo a igreja, tem muitas coisas rompendo. Por isso que ao início da igreja houve aquela reunião em Atos 15 para decidir a comunhão dos irmãos, porque nada pode tirar nossa comunhão, porque essa comunhão ela foi realizada a partir do sangue de Jesus, e nós temos que ter comunhão. Mesmo se houver algum momento ali de eu pensar diferente, mas a minha comunhão contigo em Cristo não pode acontecer. Mesmo que haja um rompimento como houve e você passa a trilhar um caminho, porque você começa a observar que não é daquela forma, mas você tem que orar por eles, tem que abençoar, tem que não demonizar, né, como fazem, né, como geralmente as pessoas fazem. Irmão, eu estou numa cidade pequena lá, que também não é muito grande, né, em vista de outras cidades, mas se eu, por exemplo, hoje eu estou no ministério, né, se eu decidir ir para outra igreja, meu Deus, mano, você é demonizado, né? Porque, ainda mais a assembleia, né? Sair da assembleia, tem até diz, né? Como um bom assembleiano, você tem que ensinar assim. Já me falaram isso, né? Um bom assembleiano ensina. Mas peraí, se a Bíblia não ensina assim, eu vou ensinar mesmo assim? Porque tem muitas coisas que a minha igreja ensina que a Bíblia não ensina, e eu mostro para os irmãos. Porque o que a Bíblia ensina é uma coisa, o que o ministério às vezes ensina pode ser outra. E o que é melhor? O ministério ou a Bíblia? A palavra, né, irmãos? Tem que ficar com a palavra. Já me questionaram, se ensina assim, porque um bom assembleiano tem que ensinar assim. Não, eu ensino melhor. Eu não ensino, eu ensino melhor, porque eu ensino os textos bíblicos. Eu não fico nessa briga aí, calvinismo, arminianismo. Tem alguns amigos, né, dessa natureza. Eu sou pauliniano, né? Eu ensino o que Paulo ensinou ali sobre a salvação e fechou, porque é o que ele recebeu de Cristo.
Não é um sistema que foi criado por Calvino, não é um sistema que foi criado por Armínio, é um sistema bíblico, né? Ambos se apoiaram na Bíblia para defender suas teses, né? Mas eu acredito que nós podemos pensar melhor, né, do que alguém que pensou lá no 1500, né, 1600. Nós temos condição de pensar um pouquinho melhor, né? A gente tem que falar. Um irmão colocou no Facebook, né? Ô, irmãos, imagina se Jesus tivesse dito para Pedro: Pedro, infelizmente não vai dar para caminhar contigo. Porque conosco aconteceu isso. Não vai dar para caminhar com vocês, porque vocês são pecadores. Todos. Aí ele colocou lá na internet. Imagina se Jesus tivesse dito: Pedro, não vai dar para caminhar contigo. Você traiu. Você me traiu. Você é pecador. Aí o pastor mandou ele tirar. Tira isso aí que não é coisa. Não, a verdade é verdade. Mas porque a pessoa fala: todo olho verá. Então vai ser de dia que todo olho verá. Às vezes a gente pensa que Deus é assembleiano, que Deus é quadrangular, que Deus é batista, que Deus é... Mas nós limitamos Deus, né? Ou deixa eu ampliar um pouquinho mais. Aí a gente pensa que Deus é evangélico, né? Que só tem que agir a nosso favor, né? Não pode agir fora do que nós decretamos, né? Do que nós... Então não é assim não, né? Deus age como Ele quer, da maneira que Ele quer. E se precisar usar uma mula para confundir o profeta, Ele usa, né? Se precisar usar os loucos para confundir os sábios, Ele usa. Irmãos, que obra é esta? E o que significa viva aqui? Nós temos que ir pelo texto, irmão. A Bíblia interpreta ela mesma. E às vezes a resposta do texto está no próprio capítulo, às vezes no próprio livro, ou às vezes na Bíblia. Por exemplo, tem coisas que eu entendo em Apocalipse, que eu preciso de entender Apocalipse, eu preciso de Daniel, eu preciso de Zacarias, eu preciso de Joel, eu preciso de Gênesis. Então eu preciso caminhar, os livros têm que conversar entre si, porque a Bíblia concorda entre si, é uma concordância, não há discordância na Bíblia. E nós já lemos, só que poucos se apercebem, ou melhor, um livro de 3 capítulos, mas poucos leem, quando vão estudar para pregar, poucos leem os 3 capítulos, para tentar entender. No próprio livro responde que obra é esta, e nós lemos. Talvez você não percebeu, porque nós somos assim. É natural, nós temos que, por isso que tem que ler, reler, para você poder pegar, que nós passamos por cima. Olha a obra que Deus vai fazer, capítulo 1, versículo 5. Está a resposta de qual obra é essa que Abacuque ouviu e temeu. Lá vendo entre as nações, observai e maravilhai-vos, porque eu vou realizar uma obra. Que obra é essa? Certamente se falasse não creria. Está no versículo 6, a obra que Deus vai fazer. Eis que levantarei os caldeus. Quando Deus fala com o profeta Abacuque e ele entende que o povo não era tão justo assim, que ele pensava que o povo era justo, estava intercedendo pelo povo. Quando ele percebe que o povo não era tão santo quanto ele esperava, quanto ele achava, ele se estremece, ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Quer saber de uma coisa? Faz isso mesmo. Aviva a tua obra. Torna esse avivar no hebraico, ele tem 3 sentidos. Cumpre o juízo que o Senhor está falando. Mas só que no cumprir esse juízo, preserva a nação. Nos preserva. E tem um outro sentido que eu sempre esqueço, mas é trazer destruição. 2 é ligado à destruição, esse avivar. E 1 é preservado. Por isso que ele lhe diz aqui, ó. Veja como não tem, e tem gente que diz ainda, né? E no meio do ano notifica, porque no meio do ano tem o inverno, e no inverno é frio.
No meio do ano a obra esfria, não tem nada a ver, não. Ele diz, no meio do ano, era 70 anos, né, de cativeiro, lá pelo ano 35, é uma oração, não o que aconteceu. Notifica, mostra para o povo que é o Senhor mesmo. E Deus faz isso, porque Deus levanta Daniel para dizer para o povo, é Deus que está trazendo o juízo, e vai ser 70 anos, o profeta Jeremias já profetizou, será 70 anos, esperem mais um pouco. Deus notificou que era ele, levantando Daniel, levantando Ezequiel, levantando esses profetas. Isso é notificar, mostra para o povo que é o Senhor que está fazendo esta obra, que é o juízo. E nessa tua ira, viu como não é fogo pentecostal, porque está falando da ira. E na tua ira, lembra que o Senhor também é misericordioso. O Senhor tem a sua misericórdia. Mas agora ele entra aqui perguntar, daí a gente não pode então cantar isso sem aviva tudo? Não, você pode pedir avivamento, porque avivamento também tem sentido de tornar vivo, né? Então tem um avivamento pentecostal, é uma coisa. Agora interpretar esse texto e dizer que esse texto... Isso, não, e dizer que esse texto fala de avivamento pentecostal, eu estou torcendo o texto, porque ele não está pedindo avivamento para que a Israel fosse fortalecida, para que Judá fosse fortalecido e vencesse a luta. Ele está pedindo destruição mesmo, porque agora ele está preocupado mais com o caráter de Deus do que com o povo corrupto. Agora tem o avivamento que nós pedimos, né? Que isso podemos orar, pedir para o Senhor avivar, aviva a tua igreja, derrama do teu poder, que nós, como nós estávamos conversando ali com o irmão, que nós venhamos ter mais fé, Senhor. Só não pede a fé de Abraão, tá? Senão Abraão fica incrédulo. Não pede. Pede uma fé maior que a de Abraão. Não pede a fé de Abraão, não, irmão. Pede uma fé melhor que a de Abraão. Deixa a fé dele lá. Peço para você desenvolver uma fé, que você torne-se amigo de Deus. Vamos ler o 3. O 3 eu acho extraordinário, o finalzinho. É em forma poética que ele escreve isso aqui, daí nós já vamos lá para o intervalo. Olha, a partir do versículo 14, o que Deus vem fazendo. Mas entendeu, né, irmãos? A viva ali está ligado à obra que Deus vai fazer, que é de juízo. Castigaste a cabeça dos seus guerreiros, os quais se acometeram como redemoinho para dispersar-me, e davam gritos de alegria como devoram um aflito secretamente. Marchaste pelo mar, abrindo caminho, com os teus cavalos no meio do turbilhão de grandes águas. Olha que interessante agora aqui, ó. Abacuque 3,16. Quando o ouvi, as minhas entranhas estremeceram a sua voz. Os meus lábios tremeram, falta de cálcio sentiram os meus ossos, e os meus passos vacilaram. Que descanse em paz no dia da tribulação, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Gente, poética é outro nível, né? Irmão, olha o que ele diz: quando eu ouvi a tua voz, as minhas entranhas estremeceram. Se fosse eu, já diria, me deu desarranjo. Eu ouvi tua voz, me deu... Você já foi chamado por uma autoridade? Não sei se já aconteceu com você. Dá vontade de ir no banheiro, né? Quando uma autoridade, uma vez estava na moto, o policial me chamou. Meu Deus, que vontade de ir no banheiro naquele momento ali, 10 metros para andar. Que tinha do guarda. Porque tem autoridade, imagine Deus. Então ele sentiu desarranjo, mas ele é poeta, né? Não vai escrever diferente. Ele vai dizer ali, ó, os meus lábios tremeram. Você já foi falar com alguém mais importante assim? Geralmente na igreja, o pastor, por exemplo, né? Quando você vê que é um pastor presidente, que você quase nunca vê, você vai falar com ele, você até ensaia para falar grosso, mas a voz sai fina, né? A voz sai. Começa a gaguejar, o lábio começa a tremular. É isso que aconteceu quando ele grita: Deus, vou clamar até quando? Quando Deus fala, ele fala fino. Ele responde para Deus fino. Não tem bom, né? Olha que interessante. Falta de cálcio sentiram meus olhos. Eu já diria que tremi mais que vara verde, né? Mais que palanque embanhado. Como é que ele entendeu isso? Até os ossos dele faltou cálcio. Porque a primeira vez que nós vamos ler a palavra lá no púlpito, né?
Primeira vez que a gente vai pregar, a gente prepara um discurso de meia hora, né? Dá 10 minutos, acabou o discurso. Teve um pastor de Matinhos, que ele, primeira vez que ele foi pregar para os jovens sobre Daniel. Ele pregou, ele já tinha programado que era meia hora de pregação, né? Pregou, falou 15 minutos, ele olhou no relógio. Ele falou, irmãos, eu vou repetir a mensagem, porque vai que alguém não entendeu. Aí ele pregou tudo de novo que tinha pregado, para dar as meia hora. Então, esse tremer os calços é porque não tem como não tremer diante de Deus, não, né? Até Jó no capítulo 9, capítulo 9, ele diz, eu quero conversar com o Todo-Poderoso, eu quero que ele venha aqui para nós discutir. Ele diz bem assim para Deus, eu quero discutir com o Todo-Poderoso. Aí no capítulo 38 Deus vem e fala, cinge teu lombo aí como homem, que eu vou te perguntar algumas coisinhas e quero ver se você sabe me responder. Detalhe, ele já tinha falado aquilo lá para os amigos, mas diante de Deus ele não teve condição. Aí que ele parte para os textos conhecidos nossos aqui, não. Lembra que ele fala aqui, ó, Senhor, que eu fique firme quando esse povo vier nos destruir, que eu não perca a minha fé. E daí ele entoa dizendo, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas do rebanho sejam arrebatadas, e nem haja gados no currais, todavia eu me alegrarei, mesmo em meio à destruição, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, e fará os meus pés tão ágeis quanto da corça, e me fará escalar as regiões mais elevadas. Aí ele estava crente mesmo. Aí ele partiu da dúvida para a crença total, confiança total, que independente da circunstância, ele adoraria a Deus e se alegraria diante de Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá para o intervalo? Posteriormente a gente retorna com os outros profetas. Fique à vontade. Meus amados, vamos se achegar. Nós temos ainda profetas para aprender. Pois é, o bolo está mais gostoso, né? O bolo Tá bom também. É verdade. Amém. Irmão, sofonia tem alguns parâmetros para nós comentar só ali, né? Há quem diga, está no livro ali, que ele poderia ser um profeta negro, né? De Cush, né? Cusita, da cidade da região de Cush. Ameaça contra os pés de Jerusalém, né? Então, né? Cusi, né? Então, vem de Cush, né? Cusi vem de Cush. Cusi quer dizer escuridão. Escuridão. E Cush era na Etiópia, né? Então, ele é dessa região da Etiópia. Por isso que daí está no livro de vocês, que pode ser que seja um profeta, se ele é daquela região, negro, né? Moisés também não devia ser branquinho, né? Cada região, a rainha de Sabá, também. É só uma curiosidade, né, que o comentarista coloca ali para vocês. E qual que é a mensagem principal? É aquele contexto que nós já, em um dos profetas, Miqueias, no livro de Miqueias, nós já estudamos. E os príncipes, os sacerdotes, os profetas, esses que eram considerados pastores do povo, que deveriam encaminhar o povo pela palavra, eles estavam desviando a nação. Por isso que Deus disse, né? Ou melhor, né? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira? Por que ele não disse, eu sou a goiabeira, né? Ou a jaqueira? Tinha muita jaca aqui, não sei se ainda tem. Antigamente eu lembro. Jesus não disse, né? Não usou outra. Não disse, eu sou a figueira. A figueira sempre terá um sentido aí de meio pirata, né, na Bíblia. Um sentido meio não muito bom, né? Na Bíblia. A oliveira e a videira serão figuras melhores. Mas a figueira, desde o Éden ali, né? Cozeu folhas de figueira, Jesus amaldiçoou uma figueira.
Figueira fala também do sinal, né? É um sinal. Mas por que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira? Para nós fortalecer isso que nós estamos falando de contexto, de uma hermenêutica puramente bíblica, sem colocar posições humanas simplesmente, né? Linhas teológicas, elas devem existir quando nós não temos muita clareza. Daí as linhas teológicas nos ajudam. Elas têm coisas claras. Será que é porque tem a volta? Eu tenho um porquê. E o porquê está no Antigo Testamento, profetizado por Isaías. Lá que está aí, está em Salmos também, eu não vou lembrar qual salmo. Mas lá em Isaías 5, Deus diz: eu plantei uma videira e esperei que dessem frutos bons, mas deram frutos bravos. Quando fala de bravos na Bíblia, figueira brava, que é o sicômoro, ou oliveira brava, Isaías 5, a partir do 1. Oliveira brava, né, que é o jambuzeiro, fala de amargo. Esse bravo na Bíblia é amargo, né? Eu esperei que dessem frutos bons, doces, mas deram frutos amargos, bravos, por causa dos seus agricultores, por causa daqueles que cuidavam. Eles não souberam cuidar e acabaram oprimindo o povo. E ao invés de gerar frutos bons, veio frutos amargos, né? Frutos maus. Então Israel é uma nação que só deu frutos complicados. Você pode ver os profetas, os sacerdotes, os reis, todos, praticamente todos quase desviaram-se e desviaram o povo. Até que chega um e diz: eu sou aquela videira verdadeira. É este o modelo que vocês deveriam ser e não foram. Esse era o modelo que Deus queria para a nação, que era viver como Cristo. E é o modelo que Deus quer de nós hoje, né? Viver como, que nós vivamos como Cristo. O varão perfeito, à luz dos olhos de Deus, é o Cristo do Novo Testamento. É aquele que tem a mentalidade de rei descrito no Evangelho de Mateus, aquele que tem coração de servo descrito no Evangelho de Marcos. Por isso que o Paulo fala: de sorte que haja o mesmo sentimento que houve em você. Ter a mentalidade de rei, se você tem o coração de servo, não tem problema. Você reconhecer que você é bom em algo, não tem problema. Isso não é não ter humildade, não é soberba. Desde que o teu coração saiba servir, tenha sentimento de servo. Então o coração de servo, como está descrito em Marcos, é a administração do homem, como está descrito em Lucas, né? Jesus é o Filho do homem. Porque Deus deu essa capacidade para o homem administrar. Ele perdeu muito, né? Observa que o homem, ele administraria mar, terra e céu, se ele não pecasse. Isso daí tudo estava dentro da jurisdição do homem. Se ele não pecasse, ele tinha domínio. Ou seja, o homem tinha um reino, mas perdeu esse reino. Cristo veio e conquistou. Então a administração do homem e a visão de águia, né, que fala da divindade, ter uma visão ampliada, uma visão ampla. Então esse é o varão perfeito, né? É um varão equilibrado. Por isso que essas 4 faces estão nos querubins, né? Fala de um equilíbrio perfeito. Tá certo? Não pende para nenhum, né, dos lados. E olha como estavam os líderes. Capítulo 3, eu estou resumindo aqui já, capítulo 3, versículo 3. Aquilo que está no livro, ele indicará isso que eu vou ler aqui também. Olha lá, os seus príncipes. Vamos ler a partir do 1. Esta cidade é a Jerusalém. Ai da cidade impura, manchada e opressora. Jerusalém, a cidade de paz, a cidade que serve a Deus, que tem a lei, que tem os mandamentos, que Deus orientou a amar, que Deus orientou a perdoar, que Deus orientou a seguir os estatutos. Ela está impura e está oprimindo os outros, os mais fracos. Não obedeceu a voz, nem se corrigiu, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. É o que nós já estamos tratando, que Israel nunca verdadeiramente seguiu a Deus. Nunca. Deus tentou várias vezes. Deus foi longânimo com Israel, mas Israel nunca se entregou a Deus verdadeiramente. Hebreus revela isso. Hebreus mostra que eles não misturaram a fé com a palavra que eles ouviram. É o povo que ele mais ama.
É o povo que vai restaurar ainda, né? Ele vai restaurar. Um cuidado especial. Então Deus procurou agir de diversas formas. Como Israel desobedeceu, se afastou totalmente, aí Deus enviou seu filho e ele resgata um novo povo. E esse povo causa ciúme em Israel, que é a igreja. Não sei se vocês têm conhecimento, mas hoje eu acompanho alguns judeus e volta e meia eles são críticos contra o evangelho, quanto ao protestantismo, que realmente a igreja causa ciúme. Está, acho que até lá no capítulo 9 a 11, né, de Romanos, vai tratar desse aspecto. Então Deus levantou esse povo para mostrar para eles que eles não eram exclusivos, que Deus dependia deles, precisava deles. E se nós nos orgulhar, Deus nos corta também. Está lá no capítulo Romanos 9 a 11, que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Se Ele cortou os ramos originais, Ele pode cortar os enxertados também. Então, é motivo para nós cumprir o que está em Miqueias: seguir a justiça, amar a beneficência e andar humildemente diante de Deus. Não é? É dessa forma que a gente tem que seguir. Olha lá, os seus príncipes no meio dela são como leões rugindo, pronto para devorar, né? Os seus juízes são como lobos da tarde, também prontos para derramar sangue, pois não guardam os ossos da presa para o dia seguinte, devoram tudo. Os seus profetas são levianos, homens traidores, profetiza como o rei quer. Lembra lá, profetas da mesa de Jezabel? Os profetas que profetizaram para Acabe: pode ir para a guerra, Deus já te deu a vitória. Até que vem Micaías e diz: vai, Deus vai te dar a vitória mesmo. Aí ele diz: não, você está falando, você está brincando comigo, fala certo, rapaz. Tu é profeta. Eu vejo Israel sem pastor. Ele ia morrer naquela batalha. Os profetas levianos enganam, traidores, porque eles profetizam só para ter um salário bom. Profetiza o que o rei quer, né? É o que o irmão falou, quanto cobra, né? Esses do quanto cobra, que cobram, eles fazem qualquer negócio. Aqueles que dizem: fazemos qualquer negócio, né? Que mensagem você quer que eu pregue? Eu prego, se quiser eu prego. Ele só está pensando no dinheiro. Fala sobre o dízimo. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor Jeová, que é justo, está no meio dela. Não cometem iniquidade. Manhã após manhã traz luz o seu juízo, sem tardar. Mas o iníquo não reconhece a vergonha. Irmãos, de que lado Deus fica? Nós já falamos aqui que Deus não é evangélico, né? De que lado que Deus fica? Nós aprendemos em Abacuque também. Deus sempre vai para o lado do mais injustiçado. Não pensa que Deus vem em prol dos evangélicos. Se os evangélicos estiverem cometendo injustiça, Deus não vem em prol de nós, não, porque Ele é justo. Então o povo achava que estavam sendo justos, mas eles estavam praticando injustiça. Olha como estavam os líderes, oprimindo o povo, devorando o povo. E Deus não ficou ao lado deles, não. Deus, no meio disso, diz ali em Sofonias, Deus não comete iniquidade. Porque se Deus estivesse a favor deles, do povo, Deus estava também mancomunado, né? Por isso que a Bíblia fala que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a justiça. Então nós temos que aprender isso daí, irmãos. E às vezes, entender. Professor, só rapidinho aqui. Fica à vontade. Às vezes nós mesmos, servindo a Deus, numa situação agora, toma uma atitude totalmente, às vezes, equivocada com relação à palavra e crê que Deus está indo ali. Exatamente. Sendo que Deus não passa por cima da palavra dele, Ele é justo, né? Perfeitamente. Eu posso servir a Deus e posso estar equivocado. Eu posso, por exemplo, eu posso, não que vai acontecer, mas eu posso querer servir a dois senhores. Também. Mas eu vou agradar um e vou desagradar o outro, né? Agradar a minha carne, né? Porque isso. Eu acho que eu estou certo, então. Isso daí se chama lei do pecado, daí.
Porque está lá em Romanos 7, no final do capítulo 7 de Romanos, que o Paulo vai contar toda uma tipologia ali, é bem tipológico, de uma mulher casada, está debaixo da lei do marido, e essa mulher é o nosso coração, né? Esse marido é a carne, e para ela ficar livre, ela tem que morrer, esse marido, para poder casar novamente, né? Então, para ela adquirir um novo casamento, o primeiro marido precisa morrer. Se ela vive com este marido e casa com outro, está em adultério, né? Então, o que Paulo está dizendo? Tem que morrer a carne para que eu realmente siga Cristo, né? Para que eu realmente adquira esse casamento com Cristo. A minha carne tem que morrer, meus desejos carnais. E no final ele explica isso, né? Se eu quero servir a Deus com a carne, antes sirvo a lei do pecado que está em mim. Então eu estou em adultério, né? Se eu quiser seguir a Deus da maneira que eu acho que tem que ser, né? E não da maneira que a palavra fala. Irmãos, Ageu e Zacarias dá para trabalhar junto. Sabe por quê? Esses profetas, agora nós passamos o período dos profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico. Agora os 3 profetas que virão, eles profetizam depois do cativeiro babilônico. São profetas pós-exílicos, que chamam. Então eles profetizam depois do exílio. E Ageu e Zacarias, eles estarão descritos lá no livro de Esdras também. Por que Deus levantou Ageu? Primeiro Ageu, depois que Ageu acaba seu ministério, Zacarias começa. Por que Deus levantou Ageu? O povo volta com Zorobabel, e aqui quando o povo retorna, com Zorobabel, retorna 50.000 judeus, a maioria, aquele que tinha interesse no templo, né, na volta do templo, né, que o templo fosse construído, o restante, isso aqui equivalia a 10% da nação. O restante, quase, né, não chega a 10%. O restante ficaram tudo na Babilônia, não quiseram voltar. Porque os que voltaram tinham que batalhar pela terra, porque tinha gente que possuiu a terra agora. Eles tinham que batalhar e a terra estava em miséria, pobreza, sitiada, né? Eles tinham que reconstruir do zero, conquistar do zero novamente. E só volta essa quantidade aqui de judeus. São 3 levas, né? O Zorobabel, assim como eles vão em 3 levas, eles retornam em 3 levas também. Primeiro com Zorobabel e Josué, depois com Esdras, vem mais uma turma, e depois com Neemias. Então em 3 levas eles retornam também para a terra. E o povo começou a construir o templo, só que parou com aquela desculpa: nunca vai ser igual antes, nós não temos mais a arca, não vai ser bonito como o templo de Salomão. Aí Deus fala uma palavra extraordinária aqui que eu quero ler com vocês, Ageu 2, que é bem conhecida, né? Glória do segundo tempo. Olha ali, eu quero que alguém leia para mim o versículo, capítulo 2, 7. Versículo 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Alguma tradução diferente da dele? Todas iguais. É 1,7, né? 2,7, 2. 2,7. Todas iguais? Deixa eu ver aqui. E farei tremer todas as nações, e virão as coisas preciosas de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A dele está um pouco diferente, tá? A maioria é desejado das nações, está escrito aí, né? Ageu. A maioria está desejado das nações, né? Nações. E esse, inclusive, deram o título para Cristo, né? Já viu o hino que fala desejado das nações? É da Helene de Jesus, o CD, ele é demais. É que eu para cantar, eu sou uma Deus. Nem a isso. Preciosos de todas as nações, irmão. E virá o desejado. Virá o desejado das nações. E encherei esta casa de glória.
Atribuíram esse desejado das nações a Cristo, né? Mas não é, olha como está na minha, e confirma com a dos irmãos aí. Diz assim, entendendo desse contexto, está certo aí também, mas tem que entender o contexto. Sacudirei todas as nações e virão as coisas desejáveis de todas as nações, e encherei essa casa de glória. O que é essas coisas desejadas das nações? A de vocês até está melhor, são coisas preciosas. Deus está dizendo, ó, por isso que ele vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro. É o desejado. Deus está dizendo ao seguinte, se vocês concluírem a obra, se vocês obedecerem, eu farei com que as nações tragam as suas coisas preciosas, os seus ouros, as suas pratas, assim como a rainha de Sabá levou riqueza para Salomão. Eu farei com que eles tragam para vocês. E a glória dessa casa vai ser muito maior do que a primeira. Mas vocês têm que obedecer, vocês têm que voltar a construir, porque vocês, tudo que estão fazendo é como que se joga num saco furado, né? Ele profetiza no capítulo 1, porque eles abandonaram a obra de Deus, e Deus está exortando. Então Deus levanta Ageu para exortá-los a voltar a construir o templo. E quando fala aqui, ó, a glória da última casa será maior que a primeira, ele está ligado, e darei paz neste lugar, diz o Senhor. Está ligado. Por que a glória da segunda casa, dessa última casa, melhor dizendo, será maior do que a primeira? Não vai ter a arca, não tem a glória sobre a arca. E por que Deus está dizendo que é maior? Porque agora a glória do Senhor não se manifestaria mais em cima de uma caixinha, mas a glória do Senhor se manifestaria a partir do momento que o Cristo viesse a nascer. A arca não estaria mais lá no templo, mas um menino com 12 anos ficou para trás, e quem sabe, né, o menino gosta de correr, né? Quem sabe entrou lá no lugar, no átrio, entrou lá no lugar santo, e se talvez no lugar santíssimo, não sei, e talvez ele disse aquilo que está escrito lá em Hebreus 10:5, sacrifício e oferta tu não quiseste, mas um corpo preparaste para mim. Eis aqui a realidade da arca, porque a arca tipificava Jesus. Aí quando Jesus aparece e transfigura, quando Jesus transfigura diante de Elias e Moisés, os discípulos, Senhor, quer que a gente construa uma tenda para que vocês fiquem dentro da tenda, porque eu estou acostumado com glória dentro da tenda. Ele diz, rapaz, não precisa construir tenda, porque agora a glória não é dentro da tenda, agora a glória é para toda a humanidade, todos quanto aceitarem. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Por isso que a glória da última casa é maior, porque é a glória de Cristo em toda a terra, não limitado naquele lugar santíssimo, naquele quadradinho ali, não tendo que entrar uma vez ao ano, mas podendo entrar todos os dias pelo novo e vivo caminho que Ele fez, e tendo acesso pelo sangue de Jesus ao santuário, ao trono da graça, que é no céu, né? Amém, meus irmãos? Ageu anima o povo a reconstruir, eles saem dali fortalecidos. E Zorobabel traz aquela... Zacarias traz aquela mensagem futurística, mensagem escatológica de restauração. Vai ser muito usado no Novo Testamento o livro de Zacarias, porque ele fala de Cristo. Ele fala muito do Senhor e principalmente da restauração do Messias que vai restaurar toda a terra. Tem uns pontos em Zacarias bem interessantes, por exemplo, capítulo 6. Olha lá, ó. Ele fala dos patrulheiros da terra, né? Lá saiu 4 carros dentro das montanhas, e essas montanhas eram de bronze. Isso lá no céu. No primeiro carro estavam cavalos vermelhos, lá no céu tem cavalo vermelho. O flamenguista aí vai gostar, né? De ver esse cavalo vermelho. O segundo cavalo eram cavalos negros. Terceiro cavalo brancos. Quarto cavalo baio, né? Malhado, cavalo malhado. Todos eram fortes, não é esses cavalinhos pangaré que a gente vê aí, não, né?
Isso é literal, isso não é uma matéria diferente, é matéria celestial, né? É mais real. Manga larga pra lá, né? A verdade, a Bíblia fala que as coisas visíveis foram feitas das invisíveis. Então os cavalos da terreno foram feitos a partir desses aqui do céu. Sabia que nós não sabemos a flor que você sente o cheiro hoje e acha gostoso? Na verdade, ela não deu o seu real cheiro, porque ela não desabrochou por causa do pecado. É mais ou menos como se a criação, a terra, fosse uma mulher grávida. Fosse uma mulher grávida e antes de ela gerar, embora a mulher grávida já consiga ver todo o formato da criança por ultrassom, mas ela não sabe como a criança é realmente, só a partir do nascimento que ela vai saber. Então a terra era assim também, e ela não gerou, porque o homem pecou antes. Por isso que a Bíblia fala que a terra geme com gemido de mulher grávida, Romanos 8, né? E esperando a manifestação dos filhos de Deus, que é no milênio. E a gente já entende diferente, né? Nós só vamos conhecer o real, a terra original, a partir do milênio. Como que Deus vai trazer, como a terra era antes, vai restaurar tudo. E depois ainda vai ter um novo céu, né? Porque vai ser limpo. Tudo que foi contaminado vai ser limpo. E nós vamos ver realmente como era para ter sido. A terra não desabrochou como era para desabrochar, né? Não gerou o que era para gerar. Então, nós vamos conhecer, irmãos. Inclusive tem uma região aqui, ó, olha o versículo 5. Ele perguntou no versículo 4, ele pergunta, no versículo 5 vem a resposta. Esses são os 4 ventos do céu que saem depois de se apresentar perante o Senhor de toda a terra. O carro de cavalos negros sai para a terra do norte. O carro de cavalos brancos sai após ele. Os baios para a terra do sul. E os cavalos baios saíram e procuravam ir adiante a fim de percorrer a terra. Então esses patrulheiros são aqueles que sustentam o vento, e que inclusive lá em Apocalipse, quando rompe um selo, o anjo vai dizer: segura os ventos. Vai dizer para esses anjos que patrulham, né, com esses cavalos: segura os ventos, porque chegou a hora de selar os 144 mil. Não danifique mais nada na terra. Então o que nós vemos, nós nos vemos, né? O vento não tem como ver, mas o que nós sentimos, para muitos pode ser só um fenômeno natural, mas são anjos de Deus trazendo esses ventos. São anjos que percorrem a terra, norte a sul, leste a oeste, depois de se apresentar diante de Deus e receber a ordem, né? O que quer que eu faça, o que é para fazer nessa região. Então o mundo espiritual é extraordinário, né? O mundo espiritual é profundo. Isso está tudo na palavra, um vislumbre, né? A palavra nos dá. E o capítulo 12 também é interessante. Capítulo 12, versículo 6, quando Jesus voltar em glória, né? A partir fala muito da volta de Cristo, que os judeus vão perguntar, né? As pessoas vão perguntar: que feridas são essas em teus braços? Então ele dirá: são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te, Deus falando: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas são dispersas, e a minha mão se voltará para os pequeninos. Olha que versículo lindo. Fere o pastor, Cristo, e as ovelhas vão ser dispersas. Nenhum discípulo ficou com Jesus. E depois que o pastor foi ferido, que não tem como nós comentarmos aqui como que foi isso, mas quem sabe em Apocalipse eu comento com os irmãos para mostrar o Cristo glorificado, o que Cristo fez quando ele morreu, né? Qual foi o trabalho de Cristo?
durante a morte. E diz ali, ó, fere o pastor, as ovelhas vão dispersar. Nenhum discípulo, nem aquele que disse eu vou contigo até a morte, ficou. Por que foi necessário isso? Perdi. Onde está? Perdi também. 13:7 de Zacarias. 13. Estou lá no 12. É 13. Eu falei 12? Eu falei errado então. Então vou ler o 13:6 de novo. É 13:6, ó. Que feridas são essas que entre teus braços? E ele dirá, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, judeus. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, Cristo, varão que é o meu companheiro. Igualdade com o pai, pai e filho são iguais. Diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor, e as ovelhas são dispersas, os discípulos. E por que isso é necessário, Deus? Para que a minha mão se volte para o povo da reconciliação. Para que a minha mão se volte para Paranaguá. Para que a minha mão se volte para os gentios, que são os pequeninos, somos nós. Estávamos longe, mas Cristo reconciliou-nos com Deus. E daí o capítulo 14 nós vamos trabalhar em Apocalipse ele, tá bom? Que vai ser necessário vir para Zacarias, para Joel também em Apocalipse. Malaquias, irmãos. Malaquias é uma exortação para Israel. Olha o que diz o primeiro capítulo ali, ó. Peso da palavra do Senhor contra quem? Contra a igreja? E nós usamos um versículo daqui como se fosse lei máxima, né? Então, ó, Deus fala primeiramente contra os príncipes e contra os sacerdotes, para depois falar contra o povo. Vamos ver? Porque esse momento aqui do Malaquias, quando o templo já estava pronto, o culto já estava funcionando, porém os sacerdotes, os príncipes estavam dizendo, esse culto é chato, esse culto é enfadonho, esse culto é isso. Estavam dizendo, Deus não nos ama, tem que ficar fazendo sacrifício. Estavam fazendo tudo errado, irmãos. Malaquias vai trazer essa mensagem, né? O nome dele significa mensageiro, né? Vem de Malá, que é anjo, né? Malaquias. Olha lá, e Deus é um diálogo, né? O povo estava dizendo assim, ó, para Deus, eu vos amei, diz o Senhor. É Deus dizendo, eu vos amei, diz o Senhor, mas o povo estava dizendo assim, ó, em que nos amaste? Aí Deus mostra, eu escolhi vocês, era para ter sido Esaú, mas eu escolhi Jacó, a sua linhagem. Poderia ter escolhido Esaú, mas eu escolhi você. E ainda pergunta em que me ama? Ou eu aborreci Esaú ali, é porque Esaú rejeitou a Deus. Ó, Esaú, Edom, lembra lá que nós falamos? Que Esaú, Edom e Idumeu é tudo descendente de Esaú? Olha o 6 agora, o filho honrará o pai, o servo o seu senhor, mas se eu sou pai, onde está a honra que a minha é devida? E se eu sou senhor, onde que está o temor que a minha é devido? Diz o Senhor Jeová dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome e ainda me dizeis, em que desprezamos o teu nome? Olha só, como que é o homem. 7. Vocês oferecem o pão imundo sobre o meu altar e dizeis em que havemos profanado? Quando afirmais a mesa do Senhor é desprezível, olha só a mesa dos pães da proposição, que tipifica a mesa da ceia do Senhor. Eles estavam dizendo, isso daí é coisa desprezível, não precisava ter. Estavam desprezando as coisas de Deus. E quando ofereceis o sacrifício animal, para o sacrifício animal cego, isto não é uma abominação? Quando ofereceis o coxo ou enfermo, isto não é uma abominação? Ora, apresenta-te ao teu governador. Porventura ele se agradará de ti, ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Porque isto procedeu contra vós, pois rogai pelo favor de Deus, para que ele tenha piedade de nós. Mas deveria ele aceitar a vossa pessoa? Diz o Senhor. Quem também entre vós que fecha as portas do templo e que não acenda fogo em vão sobre o meu altar? Eu não tenho deleite em vós, diz o Senhor, nem aceitarei as oblações das vossas mãos. Não estavam cumprindo.
Aí ele fala que desde o nascer do sol ao pôr do sol o nome dele seria grande. Há de ser grande entre as nações, isso é no milênio, a glória de Deus. Versículo 12, mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é impura, e o seu fruto, isto é, o seu alimento é coisa desprezível. Também dizeis, que enfadonho esse culto, né? Com bocejos, né? Não acaba logo, vamos pregador, assistir Faustão. E vós ainda ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo. É assim que tendes apresentado a vossa oferta. Porventura deveria aceitar das vossas mãos. Olha que interessante. Vós ofereceis o roubado. Por que o roubado? Dois pontos. Eles tinham o melhor e ofereciam o pior. Esse é um ponto. E outro ponto. O povo oferecia o seu melhor e o sacerdote trocava pelo impuro, pelo coxo, por um qualquer, para ficar com o melhor para si. Mas isso não acontece hoje. É a síndrome de Saul, né? Eu deixei as melhores ovelhas. A desculpinha, porque daí perguntam: como que você enriqueceu o servo? Você é sacerdote, da onde tanta ovelha gorda assim? Não, isso é para sacrificar, né? É para oferecer para o Senhor. Mentira, é para Ele mesmo. Oferecendo roubado a Deus. Aí ele continua, capítulo 2, sacerdotes, a exortação ao sacerdote. Esse mandamento é para vós. Aí ele vai continuar, não tem como nós lermos tudo, né? Ele vai falar bastante sobre Judá aqui também, capítulo 2. Mas vamos para o texto, o famigerado texto lá, né? 3:8 de Malaquias. Antes Deus diz para se converter no 7: pois roubará o homem a Deus, pois vós me roubais, e dizeis: em que roubamos os dízimos nas ofertas? Com maldição sou amaldiçoado, porque roubais vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento à minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar uma bênção tal que vos superabunde. Então repreenderei por vossa causa o devorador, para que não destrua o vosso fruto da terra. Está claro o que é um gafanhoto que destrói o fruto da terra, né? E a vide no campo não vos negará o seu produto, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso aqui é uma mensagem específica para Israel, porque nós não temos casa de mantimento. Casa de mantimento não é igreja, não. Tem que trazer todo o tesouro à casa do mantimento, tem que trazer tudo para a igreja. Errado. Casa de mantimento é onde era um armazém, onde se guardavam os alimentos, porque o dízimo era dado, eram algumas ofertas que era dado. Primeiro é a primícia. A igreja pegou só o dízimo, focou no dízimo, a primícia. Você sabia que era a primícia que governava toda a colheita, e é da colheita que saía o dízimo. Então a primícia, que era a menor oferta, é que diria se eles teriam uma colheita boa ou não. Se eles fossem fiel na primícia, levando os 7 frutos da terra, 1%, 222 litros de cada fruto que dava Israel durante as 7 semanas, eles teriam uma colheita para si abençoada. Se eles não levassem, eles não teriam colheita boa. Então eles levavam primícia. Aí vinha a colheita. Dessa colheita que eles tiram o dízimo para levar para o Senhor. Desses alimentos, também animais, também eles dizimavam ao Senhor. Detalhe, o dízimo era de 3 em 3 anos. Detalhe, o dízimo, quem dava era o varão, era o homem, só que apresentava dízimo por toda a família. Detalhe, tinha 3 tipos de dízimo na Bíblia. Tem o dízimo que você leva, todas as tribos levavam para os levitas, esse dízimo. Desse dízimo que era levado para os levitas tiravam um dízimo dos dízimos e davam ao sacerdote, sumo sacerdote Arão, que por sorte também, há quem diga que ele tirava o dízimo desses dízimos e dava para Moisés, que era maior que ele. Ou seja, dízimo eu dou a quem é maior. Deus é maior que você? Então respondeu, precisa dar o dízimo? Está respondido.
Se você acha que Deus é maior, entrega o dízimo. Se você acha que não, não entrega. Outro tipo de dízimo era o dízimo para o dizimista. Já ouviu falar nisso? Dízimo para o dizimista? Ninguém fala, não é interessante não. O dízimo para o dizimista é o quê? Ele deveria pegar o dízimo de tudo que Deus deu da colheita em certo tempo e comer. Só que se ele morasse muito longe de Israel, por exemplo, ele tinha que trocar em dinheiro, vender tudo aquilo lá, transformar em dinheiro para levar até Jerusalém, porque lá que ele tinha que comer, ele não tinha que comer em qualquer lugar. Ele iria em Jerusalém, comprava tudo. Deus disse: compre tudo que tua alma desejar. Quer pisar no tomate? Pisa na dieta, né? É o dia de pisar na... Compre tudo que tua alma desejar: trigo, vinho, uva, o que você quiser. Mas tem um detalhe: coma com a sua família, se alegre. Mas tem um detalhe: veja se não tem alguém sozinho aí. Se tiver alguém sozinho, chame. Se tiver algum levita sozinho, chame para comer com vocês. Então Deus, por que Deus exigiu isso? Porque Deus estava colocando na mente do povo que dízimo é um momento de alegria, de festa, de adoração, de se regozijar, de compartilhar com os outros. A quem era destinado o dízimo? Levitas, já falei, sacerdote, porque nem todo levita era sacerdote, né? Sacerdote, mas todo sacerdote tinha que ser levita. Viúvas, órfãos e estrangeiros. O dízimo era para as pessoas, para que não houvesse pobreza na terra de Israel. Onde que eu devo dar o dízimo? Eu posso pegar o dízimo e dar para um pobre? Não. Eu posso dar um dízimo e dar para outra igreja? Não. Eu posso dar um dízimo e dar para uma missão? Enviar para a missão? Não. Onde que eu tenho que dar o dízimo? Onde eu sou alimentado. Onde que está isso? E Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão, e Abraão deu o dízimo. Então Melquisedeque alimentou Abraão, e Abraão deu o dízimo para ele. Então o dízimo eu dou aonde eu sou alimentado, aonde eu recebo a palavra, aonde me dão pão e vinho. Fala da palavra. Dízimo eu dou na igreja que eu congrego. Qual que é a função do dízimo hoje? Tem que ser usado também para as pessoas, para reverter. A igreja tem que trabalhar com os dízimos nesse sentido também. Então, para que servem os dízimos e ofertas? Para o mantimento do reino, né? Para que o reino... Irmãos, olha que coisa gloriosa, você mantém uma igreja desse tamanho aqui. Quantas pessoas já não passaram aqui e foram salvas? Será que não vale a pena dar o dízimo na igreja? Será que não vale a pena, sendo que a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Então você mantém toda essa estrutura aqui, ó, que prega diariamente o reino de Deus. Você tem participação no reino. Isso é glorioso, irmãos. Então o dízimo é bíblico. Eu digo aqui, ó, que você pode usar o princípio do dízimo lendo isso aqui, mas você não pode usar isso aqui para colocar medo no povo. Ó, tá vendo? Ó, tem um devorador à espreita ali. Se você não dizimar, esse mês deu solto ali. Deu solto, você vai na farmácia, o pneu vai furar e ficam caguejando, né? O filho vai pro médico e ficam amaldiçoando. Você não quer. A Bíblia fala que numa. Depois eu vejo. Não estou enxergando. Tão pequenininho que eu não estou enxergando. Pequenininho mesmo? Aqui. É da água aqui. Tá. Depois eu junto. Observa que a Bíblia fala que numa mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. A mesma boca que avançou não pode amaldiçoar. Mas nós, para colocar medo no povo e não a voluntariedade que Deus colocou, olha o devorador aí, vai consumir tudo. O sapato vai rasgar, a saia vai rasgar tudo. Não, isso aqui é um contexto específico. Se vocês obedecerem, eu vou repreender esses gafanhotos aí, ó, porque ele é meu exército. Eu vou abrir as comportas. Comportas do céu não são simplesmente chuva. Comportas falam das portas de Deus, ó. Nós vamos aprender em outro momento aí com os irmãos. Não é simplesmente essas chuvas. As chuvas que viriam seriam chuvas vindas diretamente de Deus, não a simples chuva natural, mas a chuva lá da glória, o que abençoaria. Por isso que a terra seria fértil.
Que não é uma simples chuvinha, é uma chuva vindo com a bênção de Deus. E as nações veriam que a terra era deleitosa, era frutífera, se eles obedecessem a Deus. Então você observa que aqui é muito específico. Tem outros textos que você pode usar para dízimo, para oferta. Tem outros textos. Porque dízimos teve na eternidade e o Lúcifer estava roubando. Olha no que ele estava roubando. Nas pedras afogueadas, que era uma forma de dízimo. Tinha antes da lei, tinha no Jardim do Éden, que era a árvore do bem e do mal. Tinha antes da lei, Abraão, Jacó deram o dízimo. Tem na lei, depois da lei também tem. Hoje nós temos os dízimos é para ser entregue. Por que o Novo Testamento não fala? Irmãos, a Bíblia fala que no início o povo dava 100%, ia sobrar o quê? Eles vendiam tudo que tinham e davam. Eles já davam 100, que sobe mais 10 da onde? Então, a oferta é coisa de gente cheia do Espírito Santo. Amém. Só oferta quem tem o Espírito Santo entende a liberalidade e a necessidade do reino. Dízimo vai ter no milênio, as nações vão trazer dízimo para Israel, e Israel vai dar o dízimo, vai ter que tirar daquele dízimo e oferecer à igreja glorificada, que a igreja no milênio é maior do que Israel, que a Nova Jerusalém é maior que a Jerusalém terrena. Então vão ter que tirar, as nações vão trazer dízimo, e eles vão tirar daqueles dízimos que eles trazer e ofertar para a cidade. E nós fazemos parte dessa cidade, porque a esposa se chama Nova Jerusalém também. Então observa, o dízimo é bíblico, vai reclamar com Deus. É uma doutrina que temos que cumprir. Amém, meus queridos?